Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Vai ser dada a largada para o cultivo da nova safra de soja em Mato Grosso. No maior estado produtor do grão no país, o sinal verde para as plantadeiras é o fim do vazio sanitário da cultura, nesta sexta-feira, 6 de setembro. Daí para frente é aguardar o retorno das chuvas e o estabelecimento da umidade ideal do solo para começar o plantio com segurança, minimizando riscos. Enquanto as máquinas não vão para o campo, é fundamental que as sementes fiquem bem acondicionadas, como orientam os especialistas. Este cuidado é um dos tópicos do programa de hoje, que também traz um panorama sobre o ritmo de entrega desta matéria-prima, aborda os desafios e compromissos do setor com a qualidade do produto e responde uma dúvida de muitos agricultores. A disponibilidade das principais cultivares demandadas pelos produtores está garantida? Filho de produtores rurais, o Ivan Riedo sempre quis ser engenheiro agrônomo. Logo que conquistou o diploma, começou a trabalhar com produção de sementes e construiu carreira na área. Já soma 14 anos de experiência no ramo, que foi responsável pela mudança do Paranaense para Mato Grosso, em 2018. Atualmente, é o gerente de produção de uma sementeira com sede em Rondonópolis e coordena o comitê dos responsáveis técnicos da Aprosmate, a associação que representa este setor no estado. No bate-papo, entre recordações e orientações, afirma: é indiscutivelmente um apaixonado pela produção de sementes. Ivan Carlos Riedo, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Eu sempre agradeço a todo mundo que aceita participar, mas você em especial, né, tá no meio da correria, né? A gente que é do agro sabe que a correria é muito grande, mas nessa semana em especial, aliás, nessa quarta-feira que a gente tá gravando o episódio, você está em Fortaleza e não é para curtir praia, né? Tá aí realmente fazendo aquele network, se atualizando, né, do que está acontecendo no mundo agro, com foco especialmente no algodão, porque essa semana acontece, né, o tradicional Congresso Brasileiro do Algodão, tão renomado que você comentava aqui nos bastidores que esse ano rompeu todas as barreiras aí em termos de participação, né? Realmente todo mundo parece estar aí, né? Seja bem-vindo ao podcast, cara. Obrigado por aceitar o convite. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, Patrone, você primeiramente pelo convite. É uma grande satisfação em participar junto contigo desse podcast. Realmente, estamos aqui no Congresso, recorde de público, né, um evento maravilhoso. O Congresso do Algodão é um dos congressos que ele é diferencial. Tá? Eu já participei de muitos outros congressos de outras áreas, mas o Congresso do Algodão ele é diferenciado, um público extremamente diferenciado, o nível, né, até dos palestrantes renomados, né, que traz uns conteúdos muito técnicos, muito relevantes para o setor. Então, realmente, esse é um congresso espetacular, né, vale a pena, quem tem a oportunidade de participar, de estar presente, ele vale a pena. Maravilha, cara. Bom, para quem está nos ouvindo agora, né, o Congresso já encerrou, no momento dessa gravação ainda está no meio, né, exatamente no segundo dia do Congresso. Quando o episódio for divulgado vai ter terminado, mas assim, para a gente trazer um pouquinho da tua impressão inicial dessas primeiras horas, do primeiro dia de programação, desse segundo dia de programação, o que você tem visto aí? Você já falou que bateu o recorde público, tá todo mundo aí, o que você tem visto das discussões mais importantes aí para quem está nos ouvindo saber realmente um pouquinho do que foi esse Congresso e já pensar no próximo? Esse primeiro dia que a gente já debateu um pouco, realmente o Brasil hoje ele é destaque na produção de algodão, né? Foi comentado um pouco aí a parte, né, de mercado de algodão, né? Expectativas infelizmente não são tão boas para o mercado do algodão, então com uma oferta grande, né, na área, e isso impacta principalmente em preços, né? Mas, como sempre, hoje o algodão, principalmente para o Cerrado, ele está sendo um alvo, né, de rotação de cultura muito interessante, principalmente aquele que tem uma infraestrutura hoje para o algodão, né, e nas condições em que hoje a cultura do milho se passa em relação ao mercado, então se torna uma opção também diferente, uma opção mais rentável quando se comparado ao milho. Isso fez com que, né, aumentou também bastante a área do algodão em toda a área. Então, hoje, aqui dentro do Congresso, se fala bastante, né, alguns produtores falam de redução de área, mas a grande maioria, de um pequeno aumento, pelo menos mantém aí a área do algodão. Maravilha. Então, um overview aí desses primeiros painéis que ele participou, né? E aí você que está nos ouvindo, né, já sabe, depois vai dar uma olhada nas notícias aí para saber uma síntese maior aí do que foi
né, esse Congresso Brasileiro do Algodão, que vale destacar, né, participação recorde, o que mostra realmente o setor atento ao que está acontecendo e, evidentemente, né, se reunindo para trocar informações e pensar justamente nessa próxima temporada. E aí, Ivan, eu começo também aqui, além de te agradecer, agradeço aqui também ao Oribel, meu amigo, né, Oribel, que é diretor executivo da Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes aqui de Mato Grosso, porque eu falei, cara, queria trazer alguém aqui que entenda muito, que é gente boa, que gosta de falar sobre sementes, né? Especialmente nesse momento, né? Porque nesse momento aqui, para quem está nos ouvindo que não é de Mato Grosso, a gente está justamente encerrando nessa semana, aliás, agora no dia 6, na sexta-feira, o vazio sanitário da soja, o período do vazio sanitário da soja, ou seja, é oficialmente o sinal verde para o início do plantio, né, da lavoura, que é carro-chefe, né, da cultura que é carro-chefe aqui em Mato Grosso, ou seja, os produtores já podem plantar. Então, buscamos aqui, então, uma pessoa que entendesse muito de sementes para trazer as orientações, trazer um overview de como a gente está nesse momento agora. Lembrando que, tradicionalmente, historicamente, o vazio sanitário da soja aqui em Mato Grosso termina no dia 15 de setembro. Né? Houve um ajuste de calendário, né? Ministério da Agricultura, a INDEA, e aí a gente teve esse período mais... começou um pouquinho mais cedo e terminou, evidentemente, mais cedo. Então, o convite aqui para o Ivan é justamente para ele trazer esse panorama, orientações, e a gente discutir bastante sobre isso. Porém, antes, como tradição aqui do podcast, Ivan, eu queria que as pessoas lhe conhecessem um pouco mais, né? Quem é o Ivan Riedo, né? Como começa a tua história e tua ligação com o agro, né? Se é que já não é de sangue essa ligação. Isso aí, patrônio, como você falou, realmente é um apaixonado por produção de sementes, né? Bom, sou filho de produtor rural, né? Sou do interior do Paraná, região oeste do Paraná, cidade de Ubiratã. Atualmente, meus pais ainda moram nessa cidade, são produtores lá. Então, sempre trabalhei na área agrícola e, como todo filho de produtor, a paixão é fazer agronomia, né? Então, eu saí de casa aí com 20 anos, saí para estudar e não retornei mais, né? Me formei em Campo Mourão, na Faculdade Integrado, e dali eu já fiz um estágio na cooperativa local, na região ali no oeste do Paraná, a Cevale, e partindo desse estágio, eu acabei já continuando ali, né? Já fui efetivado ali na área, né? Fiz um trainee de 3 meses somente e já fui convidado para atuar na área de produção de sementes. Então, realmente, a produção de semente caiu, né, no meu colo, na minha vida, desde o meu primeiro ano de trabalho, né? Então, iniciei minha atividade como um responsável técnico do laboratório de sementes da Cevale, e ali dentro da cooperativa atuei durante 8 anos, né, extremamente em todas as áreas. Então, passei por laboratório, passei para a área de produção de semente, atuei na área de implementação do sistema do SAP em todo o processo de gestão, desde o planejamento até a comercialização, né? Então, assim, essa atuação para mim ali foi realmente o que fez a base hoje, que eu construí a base aí da produção de semente. Me incentivou também a fazer um mestrado, né? Fiz o mestrado em produção de sementes pela UFPEL, né? Criei grandes raízes, grandes amigos dentro da UFPEL, temos na área de produção de semente, grande parte, todas têm essas especializações ali dentro da UFPEL, que é referência hoje na produção de semente. E em 2018, apareceu a oportunidade, então, para atuar no Cerrado, né? E para mim, trabalhar na produção de semente no Sul, estava até, vamos dizer, tranquilo já, né? Bastante tempo já na área, então, produção de soja, culturas de inverno, trigo, né? E para quem está no sul sempre tem aquela visão que o cerrado é mais difícil, né? Então, quando apareceu a oportunidade, são desafios interessantes que faz com que a gente buscar e sair daquela área, aquela zona de conforto. E aceitei o desafio, vim para Polato, né? Hoje tocado pelo Orlando Henrique Polato, fica na região ali de Rondonópolis, a fazenda fica em Pedra Preta, e eu cheguei para começar a tocar o negócio, a produção de semente, quando eles estavam dando reinício à produção de semente, então foi para iniciar novamente todo esse processo. E um dos principais desafios, quando eu fui convidado a tocar a produção de semente ali na Polato, foi a produção de semente de algodão. Então, esse foi para mim o maior desafio. Eu nunca trabalhei com algodão, né? O Sul a gente não tinha tanta expertise ali com a produção de algodão, mas isso para mim foi um grande incentivo, né? A buscar ainda mais conhecimento e ampliar esse conhecimento na área de algodão.
E permito falar, hoje é uma das culturas, né, na parte de produção de semente que eu mais gosto, né, a produção de semente de algodão. É extremamente técnica, ela é bem detalhada, é uma cultura rápida, né? Eu estou colhendo ela ali em setembro e quando é em novembro eu já estou entregando uma semente pronta, né? Então, ao contrário da soja, que você fica o ano inteiro com ela e colhe, armazena, vende. Então, a semente de algodão, como a gente diz, é com muita emoção. Então, é o comercial atropelando a produção e ali você tem que entregar e, né, e tem que entregar dentro do time do plantio do produtor. Isso é gostoso. Eu adoro esse movimento do dia a dia, essa correria, né? Isso flui. Então, sim, eu sou apaixonado mesmo pela produção de semente de algodão. Me identifiquei muito com ela, né? E aí, tô aí hoje, né, completo hoje 14 anos de carreira na área de produção de semente, né, exclusivo nessa área. Então, o principal foco mesmo é a produção de semente de soja, né, e do algodão. Que maravilha. Hoje você é o gerente ali de produção da Polato, então, né? Da Polato Sementes. Exato, atuo na área então de produção. Dentro do meu time está atrelada a área de qualidade, o tratamento de semente, toda a parte operacional da unidade e a equipe de campo aí, então fica sobre minha responsabilidade. Legal. Você falou sobre essa paixão, né, por produzir sementes de algodão em específico, justamente por esse desafio, né, por ser tão rápido como você mencionou, né, de um ponto ao outro ali, mas especialmente por ser uma cultura extremamente técnica, né? E eu me recordo aqui, cara, eu sempre falo quando a gente comenta sobre o algodão, sobre essas características da cultura do algodão, né? Para quem não sabe, quem tá ouvindo aí o podcast e ouvindo sobre água pela primeira vez, o algodão, né, é uma planta, ela é uma árvore, tá? Então ela vai continuar produzindo, vai continuar crescendo. Então você, por si só, já tem desafios diferentes de outras culturas. Tem que ter regulação de crescimento, utiliza reguladores para que você possa travar ali o crescimento dela e, consequentemente, abrir a produtividade, né? E assim sucessivamente, né? E eu me recordo que em 2010, quando eu mudei para Mato Grosso aqui pelo Canal Rural, já na época, nós tínhamos um projeto no Canal Rural em parceria com a AMPA, né? Com a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão e com o IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, que era um desafio na época, né, uma tentativa de produzir aquele algodão super adensado, né, ou seja, você reduz o espaçamento entre linhas, né, normalmente o algodão ali entre 76 e 90 centímetros, aí a depender da escolha, na época testava-se ali os 45 centímetros de rua, né, ou seja, de intervalo entre uma linha e outra, de distância entre uma linha e outra, isso mudava completamente o comportamento da cultura. E tivemos a oportunidade na época, para encurtar a história aqui, de acompanhar uma safra inteira em 3 fazendas aqui em Mato Grosso. Então a gente toda semana, eu e o Pedro Silvestre, né, meu compadre e repórter no Canal Rural, a gente visitava essas mesmas fazendas durante o desenvolvimento inteiro da cultura e depois, né, durante o beneficiamento, para entender como funcionaria e mostrar isso para todo o país, né, pela televisão, pelo Canal Rural. E conversávamos sempre com engenheiros agrônomos, com responsáveis pelas áreas, e todos falavam a mesma coisa, né? O algodão é extremamente desafiador, é um jogo de xadrez, então você tem que ter muita atenção, tomar a decisão certa na hora precisa para que você consiga, né, ter o desempenho que você quer diante das circunstâncias aí que vão acontecendo. Então, você falar que é apaixonado pela produção, em especial de sementes de algodão, por conta de ser uma cultura extremamente técnica, né? Isso também me remete a entender que é esse desafio que acaba deixando ali os agrônomos, os especialistas realmente entusiasmados por poder se desafiar e vencer aí esses obstáculos. É por aí, cara? É isso mesmo? Exatamente, patrônio. Hoje, a cultura do algodão, toda safra é um desafio, né? A cultura do algodão, ela não tem receita de bolo. Então, todo ano, você se desafia, você se constrói diante das circunstâncias de clima, diante das circunstâncias que você tem de mercado. Então, realmente não dá para dizer que esse ano foi bem, o ano que vem eu vou repetir a mesma coisa e vou produzir igual. Cara, não é assim. Então, todo ano cada um busca as suas particularidades, como você falou aí, são bem técnicas mesmo, as tomadas de decisões para você, no momento de um regulador, no momento de você vai travar esse algodão, então as tomadas de decisões, e apenas uma tomada de decisão é um ponto crítico para o sucesso, ou então até mesmo para uma incerteza se realmente vai produzir ou não. Esse é o grande desafio dessas tomadas de decisões que ocorrem no dia a dia, né? O clima, principalmente para nós do Cerrado, é um grande desafio de ficar naquela tomada de decisão, né? Eu vou com o algodão mais solto, eu vou com o algodão mais travado, será que vai chover em abril, será que não vai? Então, todas essas tomadas de decisões é que você vai trabalhando, né? Com a certeza de que
ou possa vir essa chuva ou não vai e você construir um algodão, né? Então realmente é bem desafiador. Maravilha, vou aproveitar que a gente falou aqui de algodão e fazer o convite. Aliás, vamos ouvir aí o spot, né? A gente tem uma parceria, o podcast do Patrone com o Instituto Mato Grossense do Algodão, é o ImaCast. Mensalmente a gente traz episódios focados no algodão, na cultura do algodão, em assuntos técnicos, né, envolvendo pesquisa. Então fica aqui o spot para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse projeto. E aí, você está sabendo da novidade? É o ImaCast, uma parceria entre o Instituto Mato Grossense do Algodão e o podcast do Patrone, para levar até você o conhecimento gerado pelo IMA, que desde 2007 exerce papel fundamental para o avanço e a consolidação da nossa cotonicultura. Com episódios mensais, o ImaCast vai debater temas importantes para o sucesso da atividade, sempre com grandes especialistas que vão dividir informações e orientações com foco nos melhores resultados dentro e fora do campo. E olha, o bate-papo está muito informativo, viu? Para conferir, é só acessar os canais do podcast do Patrone e do IMA Mato Grosso no YouTube ou pela sua plataforma de áudio favorita. ImaCast, democratizando o conhecimento sobre a cotonicultura por meio da comunicação. Oi, Ivan, vamos seguir adiante aqui. Então a gente falou um pouquinho sobre o algodão, cara, e agora vamos focar na produção de soja, né? Eu queria que você falasse primeiramente, a gente destacou alguns desafios na produção de algodão, na soja não significa que a gente não tenha desafios também, né? Exato. E entre esses desafios, a gente tem a condição meteorológica, as condições climáticas, a produção de sementes, as sementes que estão disponíveis para essa safra, para o produtor que começa a plantar assim que chover, assim que tiver condição de umidade aqui para que esse plantio seja feito com segurança. Em especial, esse ano, vocês tiveram um desafio muito grande na hora da produção, né? A gente teve um ano extremamente seco e isso, claro, envolveu aí uma série de ações, de medidas, de estratégias aí para poder contornar, quando possível, essa condição, né? Realmente, esse ano foi bem desafiador. A gente teve muitos percursos aí no caminho, principalmente com relação ao clima, né? Regiões extremamente afetadas, né, para um déficit climático, e na produção de semente teve impacto principalmente com relação a volumes, com relação à qualidade. Basicamente, né, a nossa área de atuação é o sul do Mato Grosso, regiões ali de Tiquira, né, então são regiões que foram drasticamente afetadas aí pela estiagem, principalmente materiais precoces, né, então são os materiais em que, nessas condições de clima, eles sentem mais, realmente tem um impacto maior, teve impacto tanto em produtividade quanto em qualidade, muito grão esverdeado. Então esse foi um dos grandes desafios aí no mercado para essa safra, não só na região sul, até de uma forma geral, com relação principalmente aos materiais de ciclo precoce. Não demasiado também os demais, também teve uma situação, né, que levou principalmente essas altas temperaturas, né, forçando aí o ciclo da cultura, né, e isso também ocasionou para esse ano, acho que foi um dos principais impactos que todo mundo acompanhou, foi o grão esverdeado, né, e isso impacta diretamente então na qualidade. Foi um ano de uma pressão de percevejo também muito alta, né, e esse foi o desafio principal hoje do setor, do sementeiro, né, que atua aí na região, com principalmente a questão da qualidade. Né? É um desafio grande nesse ponto, a gente vê bastante produtores, muitos sementeiros nessa tomada de decisão, né, pela falta, às vezes se vai faltar semente, não vai, acaba internalizando um volume, e essa é a principal dificuldade até quando você trabalha com uma semente esverdeada, né? No momento que você faz a colheita e tudo mais, se você for avaliar o nível de germinação e vigor, ele está até extremamente, vamos dizer, razoável, mas a gente sabe que são condições e que com o tempo vai perder vigor, vai perder qualidade, né, não tendo condições de plantio, como for lá em setembro e outubro. Isso acaba que muitos cemiteiros, principalmente na região que a gente ouviu e conversou bastante, internalizou um grande volume, e que agora é o momento, né, de fazer essa qualidade, de tomada de decisão se esses volumes vão para o mercado ou não, e veio a grande frustração, né, muitos lotes condenados, um grande volume condenado. A gente até teve uma live esses dias aí com o pessoal dos sementeiros, todo mundo aí deu uns palpites aí de quebra na área, ficou em torno aí de 20% de quebra em relação à qualidade. Então é um volume expressivo que a gente fala, porque esses 20 volumes é voltado especialmente por queda de qualidade, né? Então é um volume grande,
pensando aí para a região, né? E são um desafio que, vamos dizer, estamos preparados, todo ano a gente não sabe o que possa acontecer, mas tecnicamente falando, hoje os sementeiros, eles, principalmente aqui na região do Mato Grosso, no Sul, são todos muito bem técnicos, muito bem estruturados, né? As condições de hoje de beneficiamento, tudo na mais alta tecnologia, todo o trabalho com armazenamento climatizado, né? Que isso consegue, a gente pelo menos manter essa qualidade ao longo do período do armazenamento, né? O problema agora é o que a gente vem enfrentando, principalmente agora com a liberação aí do vazio, essa antecipação, vamos dizer assim, da possibilidade de antecipar, não, né, não que o produtor vai sair plantando a partir de segunda-feira, não é isso, a gente precisa também de ter condição de umidade, mas já gera uma expectativa para o produtor, né? Então ele já pode ter legalmente, ele pode iniciar um plantio, né? E isso preocupa nós como sementeiros, quando tem uma qualidade de semente que ela pode ser impactada por um período de armazenamento sem condições de condições controladas. Então, esse é o maior desafio hoje que nós estamos enfrentando, né? Hoje, tirar um lote da câmara fria e ir direto para o plantio, seria o melhor cenário, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eu, particularmente, já iniciei os nossos embarques de semente desde agosto. A gente tem como estratégia dentro da empresa, liberar os embarques para aqueles produtores que têm uma infraestrutura de câmara fria, de armazenagem controlada, né? E aquele produtor que não tem essa condição, a gente tenta segurar aí ao máximo, né? Mas segurar ao máximo não é também impactar, não é chegar, né? Não vou te entregar, né? É tentar explicar para o produtor, né, que como não tem clima, a gente não tem condições ainda de plantio, não adianta ele se apavorar, né, e armazenar essa semente em condições indesejáveis. Então, tem essa preocupação, às vezes um produtor que está, né, retirando essa semente agora, as expectativas com relação aí às chuvas, né, ainda para o mês de setembro são muito esparsas, mais para final de setembro que a gente vê previsões, né, então há quanto tempo será que essa semente vai ficar nas mãos do produtor, né, sem esse controle de ambiente que o próprio sementeiro proporciona. Então, isso fica um alerta, né, aos produtores. Diante dessas situações, o que a gente busca, principalmente para esse ano, né? A gente buscou uma agilidade na logística, né? Esse é um dos principais medos hoje de um produtor, ele se sente confortável quando ele vê a sua semente no armazém dele, né? Deu condições de plantio e realmente ele faz todo sentido para nós, como Mato Grosso, não pode bobear, principalmente quem tem uma janela curta, quem faz uma segunda safra, quem faz algodão, 1 dia, 2 dias é crucial para o estabelecimento da próxima cultura. Então, o time de plantio tem que ser rápido, a tomada de decisão tem que ser rápida. Deu condições de plantio, deu umidade, essa semente tem que ser lançada de imediato. E aí vem a preocupação do produtor, né? Se eu esperar a logística, né, após uma condição de plantio, será que vai dar tempo? Não vai? Então, essa é uma das estratégias que a gente vem tomando em agilizar, pelo menos, a logística e tentar segurar ao máximo essa semente em condições controlada, né, e poder fazer essa logística o mais rápido possível para o produtor, para ele chegar na propriedade e já isso direto a campo. Mas a gente entende também que a logística hoje para nós, nesse período, né, falar hoje de caminhão é uma loucura, né, tá todo mundo procurando, né, então hoje próprias transportadoras é difícil, então são os desafios que a gente tem no mercado, né, de você pensa por um lado que eu quero agilizar um negócio, mas que também a gente não tem toda a infraestrutura, né, que a gente consiga oferecer isso para o produtor, né? Mas fica aí, a gente tenta, pelo menos para os nossos clientes, alertar e tomar esse cuidado, né? Quanto tempo essa semente pode chegar a ficar na propriedade dele, né? Ele tem essas condições de manter a qualidade desse produto até quando? Né? Então, tem que ficar um pouco meio atento, né, acompanhar aí as previsões aí climáticas, né, se realmente as condições aí, as previsões não forem favoráveis para o plantio em setembro, né, então segurar, tentar fazer isso o mais breve possível próximo ao plantio, né, impactando, infelizmente, né, quem é o cotonicultor, né, a gente tem uma janela curta para o plantio da soja, e todo ano é esse grande desafio também, de a gente fazer um plantio da soja dentro de uma janela que tem umas condições depois do algodão.
E quanto mais vai se passando, essa janela vai ficando cada vez mais curta, né? Cada vez mais apertada, né? Então, chega ao ponto de uma tomada de decisão importante também para quem é cotonicultor de abandonar a soja, né? Então, ocorre muito nessas situações. Não choveu em setembro, se estendeu ali em também outubro, entrou em outubro, a partir da segunda quinzena. Se o produtor não conseguiu fazer o plantio da soja nesse período, e ele tem intenção, ele é um cotonicultor, ele vai abandonar essa área, ele não vai fazer essa soja, e ele vai entrar, então, possivelmente, aí, em dezembro com algodão safra. Então, são também tomadas de decisões que o produtor, ele também fica numa situação, né, desconfortável, que ele pode conduzir daqui para frente, né? Pois é, cara, você trouxe aqui vários pontos muito importantes, né? E Ivan, assim, eu gosto muito sempre de ouvir nessas explicações, essa análise, né, já pontuando aí o que é arriscado ou não, mas ao mesmo tempo você tem que ser colocado do lado de quem está na propriedade, né? Então, assim, é realmente tentar entender de um jeito mais amplo a questão, né, e os desafios. E aí eu gosto muito quando as respostas vêm como as que você trouxe, porque aí você consegue também, didaticamente, como você respondeu, fazer uma apresentação para quem não é do agro, né? Nosso público aqui tem, obviamente, a maior parte são de pessoas ligadas ao agro, mas tem aquelas pessoas que não conhecem. Então é importante entender, quando a gente fala nesse setor, do tamanho da complexidade que é cada tomada de decisão e cada momento. Você citou aqui a questão logística, falta de caminhões, a necessidade de você, muitas vezes, antecipar a entrega, especialmente para aqueles produtores que têm condições de armazenar, né? E trouxe toda a problemática aí. Eu quero começar de alguns pontos que você trouxe aqui, a gente detalhar cada um deles para que não fique dúvidas para quem está nos ouvindo aqui. Bom, o primeiro deles, quando a gente falou em desafio da produção dessa semente que está sendo ofertada agora, entregue agora para os produtores, você falou que recentemente fizeram uma live em que seria um número aproximado de 20% de quebra de qualidade da produção, é isso? 20%, Exatamente. 20% por exemplo, do volume total que vai ser ofertado, 20% teria problema de qualidade, é isso? Exatamente. Isso significa que esse produto, ele deixa de ir para o mercado, ele deixa de ser entregue aos produtores ou ele vai com essa condição apresentada? Eu queria entender isso, primeiro ponto. Ele deixa de ir para o produtor. Tá? E um dos impactos, além da qualidade em si, que a gente teve esse dano maior esse ano por essas condições, hoje principalmente não, os associados da Aprosmate, né, a gente assinou um termo a partir dessa safra, que toda comercialização, né, proveniente hoje dos associados da Aprosmate, a comercialização de semente é a partir de 90%. Tá? Então, a nossa régua de qualidade subiu. Então, hoje, lotes lá que se comercializavam, se um dia chegavam na mão do produtor aí 88, a régua da Prosmate até anteriormente era 85, mas já fazia muitos anos em que o próprio mercado ninguém mais trabalhava com 85%. Na hora do comercial fazer uma venda lá, ele não quer nem saber, senão é de 90 para cima. Então, a gente já vinha trabalhando esse número, né, e a gente só simplesmente agora, a partir dessa safra, a gente adotou e registrou isso dentro da associação, que hoje só se comercializa acima de 90%, né? Então, numa condições em que o ano que teve, né, uma queda de qualidade ainda mais complicada, né, e com uma régua, né, de qualidade aí acima de 90%, isso impactou sim, né? Então, hoje eu tenho lotes, né, estaria em condições de ir a campo? Possivelmente. É porque o produtor quer? Não, não é o que ele quer. Ele quer, né, e ele tem todo o direito, e eu acho que é só assim que realmente nós vamos estabelecer uma cultura, né? Hoje o principal ponto é a semente, é o estabelecimento, é onde tudo inicia. Então não pode iniciar errado, tem que iniciar certo, né? Tem que fazer bem desde o início. E a semente hoje com qualidade, se soltar uma semente com alto vigor, é o sucesso, né, se tudo ocorrer bem, é o sucesso aí para boas produtividades. E está certo, é assim mesmo que nós vamos conquistar nossos tetos altos de produtividade, né, com sementes de qualidade, com sementes boas que estão no mercado. Muito bem, isso aí é importantíssimo frisar, né? Eu até anotei aqui que a gente falaria sobre esse ponto e você já trouxe, né? Vocês têm um compromisso, né? Eu estive, inclusive, na Febrazen, né, de vocês, em que discutiu-se muito e falou-se, né, de fato, várias e várias vezes. Plantei a gente estabeleceu uma régua acima, então 90% de germinação, né? 90% mínimo de germinação. Para quem está nos ouvindo, vamos imaginar assim, de um jeito simples. Coloquei 10 sementes, plantei 10 sementes de soja, no mínimo 9 tem que germinar, é isso. Exatamente. Pensando que aspecto legal, né, hoje diante do Ministério, a germinação mínima, né, diante da norma é 80%. Então eu posso comercializar uma semente com 80%, né? Mas não é o que o mercado deseja,
também não é o que nós sementeiros desejamos a fazer uma entrega disso, né? Então, por isso que hoje, dentro, quem está na associação, né, a nossa régua é a partir de 90%. Então, um lote lá com 88, 89 não se comercializa, né? Ele fica retido. Exatamente. Isso daí é caminhar realmente para alcançar cada vez mais tetos produtivos elevados, né? Como você bem destacou. Outro ponto importante aqui para que fique muito claro para quem está nos ouvindo. Quando você falou dessa quebra de 20% no volume aí e que acaba te saindo do mercado, você está falando evidentemente dos associados da Prosmate ou apenas da empresa de vocês? Não, esses dentro dos associados, né? Até esse último bate-papo que tivemos aí dentro dos associados, a gente sentiu isso, né? Uns a mais, outros a menos, né? Mas a gente, na média, foi o que a gente sentiu dentro dos sementeiros aí, foi que a gente sentiu essa queda. Maravilha. E aí um outro ponto que é também para aquelas pessoas que não são do campo, não entendem, acho que é importante de reforçar, e aí você também vai trazer essa informação para os produtores, é que quando a gente tem uma quebra aí de aproximadamente 20% e que você tira então do mercado, você tem aí diferentes cultivares, diferentes perfis de sementes, e aí para quem não é do campo, precisa entender que a gente tem diferentes sementes em que diz respeito ao tempo, né, do plantio até a época de colheita, precoce, super precoce, ciclo médio, enfim. Isso vai da estratégia de cada produtor que é adotada lá atrás. Então o produtor já compra a semente pensando justamente no cronograma que ele estabeleceu nas estratégias. Se ele vai fazer segunda safra de milho, vai fazer segunda safra de algodão e assim sucessivamente, diante das condições de solo, de meteorologia, de clima da região dele. Consequentemente, quando você tem no número geral essa quebra, isso significa que a gente tem algumas variedades que podem ter uma oferta menor na hora de fato da entrega. É um ponto também a que que gera um estresse aí para vocês que vão levar essa produção, esse produto para os produtores que adquiriram, né? Como que vocês administram isso? Qual que é o panorama nesse momento? Patrônio, o que a gente vê, o que a gente estabelece dentro da empresa é o voto de confiança, é o ser sincero, né? Então, a gente nunca deixa o produtor na mão, isso de maneira alguma, não vamos atrapalhar, não quero, a gente tem que estar ao lado do produtor e conquistar as produtividades junto ao produtor, né? Então, já passei por situações, acho que todo mundo pode passar por essa situação, de você chegar no momento da entrega e aquele lote não está satisfatório, né, para entregar. E eu acho que nesse ponto é o que a gente estabelece, é a humildade de você chegar e expor isso ao produtor. O lote que eu tenho não está nas condições em que nós negociamos, né? Então, o que ocorre muito é a própria troca, o próprio comércio entre os sementeiros, né? Então, somos concorrentes, mas ao mesmo tempo somos parceiros. Então, ocorre isso muito principalmente ali dentro dos associados à Prosmate, ocorre muito essa parceria, né? Eu não tenho, eu já vou no sementeiro do lado, você tem, nesse tenho, eu já faço uma troca, então eu entrego para o produtor, né? O principal é não, por mais assim, que tenha uma dificuldade com qualidade, mas o produtor ele não pode ser impactado, né? De uma certa ou outra, eu tenho que me virar, né, e entregar aquilo que eu me comprometi com ele. Então, é ser sincero, às vezes eu não vou entregar a semente da minha marca em si, né, mas eu vou entregar de um outro parceiro, de outro sementeiro, que eu confio, né, eu vou fazer negócio com outro amigo que eu confio, que eu sei que a qualidade de semente dele está no mesmo nível que o meu, né, e não impactar no plantio dele. Então, são desafios que eu acredito, assim, que quem é um sementeiro que pensa no seu cliente, né, ele tem que ter essa via de mão dupla e ser sincero, né, ser sincero e buscar e não prejudicar o produtor, né. Eu não vejo principalmente esse ponto, eu não tenho esse material, mas eu tenho esse outro, e coloca, né, posiciona uma outra cultivar aí para o produtor, né. Em algumas situações, até cabe, né, quando às vezes o mesmo ciclo, né, o mesmo grupo de maturação, às vezes você consegue fazer essa troca para alguma outra cultivar e não impactar na sua janela de plantio do produtor, né. E em alguns momentos não é possível, como você falou, principalmente o produtor que já tem planejado a sua segunda safra, então se ele deseja material e precisa ser precoce, se você não tem, tem que se rebolar aí no mercado e entregar para o produtor aquilo que realmente ele precisa. Excelente. E existem aquelas cultivares que são as, entre aspas, preferidas dos produtores aí, tem uma ou outra, né, que a gente sabe que tem uma saída maior, como a gente costuma dizer, né, de um jeito muito simples, e vai ter alguma cultivar aí nesse balanço geral, não sei se você vai poder citar ou não, mas que realmente vai ficar, não vai ter para todo mundo? Sempre ocorre, né? Vias de mão dupla é o principal material hoje, né, que é mais demandado, mas também é um material que ele tem uma oferta grande, né? Falar que esse material vai faltar no mercado, dificilmente, né? É um material que, quando o sementeiro se planejou lá atrás, né, quando você tem um material de ponta,
né, que todo mundo quer ele, é o principal volume dentro de todas as sementeiras. Então, hoje, quando você vai avaliar o impacto hoje em qualidade, às vezes esse material é o que mais teve impacto. Obviamente, é um material mais plantado, né, é o maior volume que se tem, então dificilmente você tem um impacto nesses materiais, né? O impacto maior é nos materiais quem se planejou, às vezes, com um volume pequeno, né, e às vezes 10% de quebra num volume pequeno, isso é muito impactante, né? Às vezes, para quem tem 10 a 15, 20% de quebra, numa cultivar que é o seu principal volume dentro do sementeiro. Então, isso consegue, o mercado absorve e vai dar certo e vai ter, no final das contas, vai ter semente para todo mundo, né? Maravilha, isso que é importante, né, cara? Mas é muito legal quando a gente traz, assim, com tanta clareza como você traz, Ivan. Acho que é fundamental isso, né? Porque acontece, é do jogo, né? A agricultura é assim, a gente realmente tá naquela velha frase, uma indústria a céu aberto, e é assim que funciona, né? Então, você tem que garantir essa relação de confiança com o produtor rural, com o agricultor, que é teu cliente, né? Mas é teu parceiro acima de tudo, né? E aí, do jogo, né? E realmente adotar essa transparência, como você trouxe aqui, né? As maiores, as mais demandadas, né? Você tem, obviamente, uma oferta maior, porque o sementeiro já sabe que aquela vai ser a maior demanda, já há esse negócio prévio, então você já tem ideia disso, né? Muito bacana você trazer aí essa informação. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Bom, Ivan, e aí, vamos trazer agora a parte do ponto de vista logístico. Você já disse, começaram as entregas ali em agosto, especialmente, preferencialmente, né, para aqueles produtores que têm condições técnicas estruturais, acho que essa é a melhor palavra, estruturais, de receber a semente, que é justamente uma câmara fria, né, fez um investimento ali para poder acondicionar da maneira correta, mais adequada ali a esse insumo. Aliás, eu nem vou chamar mais de insumo semente, eu já parei de chamar de insumo há um tempo, e aqui eu faço menção aqui ao professor José de Barros França Neto, né, PhD em soja, ele que é da Embrapa Soja, participou aqui no podcast, lá no episódio 59, Uma Vida Dedicada à Pesquisa, e durante o bate-papo, o professor, ele que sempre nos ouve, o nosso pesquisador, ele falou o seguinte para mim: Patrone, eu não chamo mais de insumo, não é insumo, a semente é o início de tudo, ela é matéria-prima para a produção. Então, passei a adotar esse termo. Deixa um abraço aqui pro nosso grande José Barros de França Neto, que é uma sumidade aí, né? Eu fui num evento de soja, de sementes com ele, todo mundo queria tirar foto com ele, porque ele realmente é um cara, além de extremamente conhecedor, né, de respeitadíssimo, é uma pessoa ímpar, né, muito gente boa, aquele cara que está sempre acompanhando, aliás, acompanha semanalmente o podcast, por isso que eu fiz esse elogio aqui, continua ouvindo aí, vai me ajudando a divulgar, tá? Mas vamos lá. E aí, ele falou que realmente é uma matéria-prima, né, cara, e assim eu também enxergo. E por isso é importante, né, você tomar esse cuidado na hora de entregar para o produtor e também pensar em como ele vai acondicionar. Aquele produtor que tem a câmara fria, maravilha, já tem ali as orientações que ele conhece, especialmente de acondicionamento. Vamos partir para aquele produtor que não tem. Tem a questão do prazo, tem a questão do momento do plantio, e chegou na fazenda, que cuidados ele precisa adotar, Ivan? Porque não são as condições mais ideais, não são as condições esperadas, né? A gente está falando de um ser vivo aí que vai ser impactado pelo tempo,
evidentemente pelas condições meteorológicas, até que vá ao solo. Quais são os cuidados principais? Que eu sei que vocês estão cansados de repassar isso, mas é importante que a gente aproveite um canal de comunicação para expandir essa orientação. Claro, com certeza, patrão, é bem lembrado, a gente comenta, a gente fala muito isso, mas a gente ainda se depõe ainda com muitas situações aí indesejáveis, né? Então, o produtor que às vezes não tem uma infraestrutura adequada, ele tem que buscar na sua propriedade o melhor local, o melhor espaço. Isso é o melhor espaço, né? Então, pelo menos um lugar coberto, né? Ventilado, né? Que traz umas condições que seja menos agressivas para a semente, né? Então, hoje, pensando nessas temperaturas extremamente altas que nós temos, né? Então não adianta você colocar no lugar extremamente fechado, meter lona por cima, aquilo abafar essa semente, né? Então, eu brinco bastante, né? Se coloca no lugar da semente, né? Aonde você queria ficar, né? Então, a gente quer ficar no quê? No lugar fresco, né? Então, se ponha no lugar dela, ela, como você falou, ela é um ser vivo, né? Então, tem que buscar as melhores condições que você tem na sua propriedade, né? Para armazenar essa semente, né? E, se possível, né? Naquelas situações, né? Buscar essa semente o mais próximo do plantio possível, né? Evitar esse período, a gente não sabe, né, como que é essas condições climáticas, né? Hoje, 30 dias numa semente armazenada em condições aí desfavoráveis, ela é extremamente impactante, né? A gente pode ter perdas gravíssimas de condenar o plantio dessa semente, tá? Então, isso ocorre, né? A gente já vê em situações em anos em que a chuva não veio no momento que esperava, atrasou demais o plantio, e o produtor com aquela semente armazenada em condições indesejáveis, chegou ao momento do plantio, a semente já não estava mais na situação que deveria estar, né? E, principalmente, outro cuidado que a gente tem é com as sementes que já vai com o tratamento, né? Então, ela tem um impacto ainda maior, né? Ela está coberta ali por produto químico, né? Então, esses cuidados ainda mais redobrados para esse tipo de semente que você está manuseando, né? Só para a gente ter uma ideia geral aqui, Ivan, antes da gente caminhar para o fim aqui do nosso bate-papo, fazer uma maneira geral aqui, a venda de sementes esse ano, a comercialização, a compra, ela foi, para essas próximas safras, ela foi mais lenta do que de costume. Hoje todo mundo já comprou, o que você esperava, tá tudo negociado já, o produtor já fechou toda a compra. Exato, já está praticamente concluído. Teve aquele atraso, depois na reta final ali deu uma acelerada, uma intensificada, maravilha, ponto final. Exato. A seguinte, a entrega, vocês começaram em agosto ali, né? Você disse, qual foi o volume, do volume total que vocês, da empresa de vocês, vai colocar no mercado, qual percentual já foi entregue? Hoje já passa de 30% de entregas desse volume antecipado, né? É um número recorde para mim, tá? Cada ano vem aumentando esse percentual de volumes com entrega antecipada. Por um lado é bom, eu notei principalmente esse ano, a gente teve muitos produtores que se qualificou e que se implementou estruturas de armazenagem aí com condições aí controladas. Tá? Então, isso é bom. Tá? Isso é bom pensando para o lado até como sementeiro, que o próprio cliente ele também ele vê esse cuidado. Então, a gente está aumentando bastante essa procura do produtor, já me traz essa semente que eu tenho onde armazenar. Então, isso é bom. Isso desafoga a logística, né? Eu também faço questão, se eu puder mesmo iniciar uma logística, um embarque antecipado, para o sementeiro é bom, né? E para o produtor melhor, nem como eu falei, a semente dele já está com ele, né? Então, para ambos os setores, essa antecipação, né, ela ajuda a gente diluir esse volume ao longo do período e fazer com que o embarque, né, flua com mais calma, né? O pico maior ainda, ela aqui agora, essa semana, próxima semana, aí, a primeira quinzena de setembro, aí, o meado de setembro é o pico maior do embarque, né, o que ocorre, o maior volume, né? E esse volume, essa semana, é um caos para a logística, para os sementeiros, né? A quantidade de todo mundo querer buscar essa semente, enfrentar filas grandes, né? Então, realmente, a gente tem uma situação, um percalço aí um pouco mais complicado. Então, a antecipação ajuda, né? E ter as condições aí melhor ainda para a gente conseguir fluir isso no mercado com mais calma. Maravilha, né? Não à toa também, né? Muitas empresas, inclusive uma delas aqui, a AgroSol Sementes, que é a parceira aqui, apoia sempre no podcast, assim como ela, outras estão, né, pensando cada vez mais em ter centros de distribuição, né, para que você coloque
o CDS ali, da própria empresa em regiões estratégicas do estado, para que se aproxime do agricultor e possa reduzir esse intervalo logístico, essa distância logística, pensando também, evidentemente, naquele cliente que não tenha a condição estrutural, né, mais adequada, que foi o que a gente mencionou aqui. E aí você colocou, né, uma entrega recorde de vocês já nesse momento, antecedendo aí o fim do vazio sanitário, né, 30%, o que significa também que muitos produtores também passaram, se a gente pegar a lógica do que a gente conversou aqui, passaram a adotar a própria estrutura também nas fazendas, o que é muito importante, né? Vamos entender dessa maneira. Caminhando para a reta final aqui, meu amigo, eu queria que você, antes de eu chegar nas perguntas-chave aqui padronizadas do podcast, eu queria que você me trouxesse então aquele recado geral para os produtores, né, que estão nesse momento preocupados com a nossa condição meteorológica. Além de tudo, ainda temos muitos incêndios acontecendo no campo, destruindo áreas de palhada, uma situação bastante complicada, que hoje é o foco principal, né? Evitar que a propriedade seja vítima também, seja palco de cenas como essa. Infelizmente, nas últimas semanas a gente tem visto casos aí realmente assustadores, né? Do ponto de vista de volume, de quantidade, de velocidade com que a destruição pelas condições meteorológicas estão acontecendo. Mas é um momento de receber, né? Pensar de fato também no que vai levar a propriedade adiante, né, que é justamente essa nova safra. De maneira geral, os pontos principais que você destacaria para os produtores nesse momento? Bem lembrado, patrão, nesse ponto você colocou aí as queimadas, né? Nós estamos com um período extremamente crítico e hoje, infelizmente, você olhar para um talhão que passou por um fogo é uma vida jogada fora, né? Eu vejo ali assim. Então, é um cuidado redobrado que nós temos que ter nesse momento. Infelizmente, né, a grande maioria são fogos, não é criminoso, às vezes acontece, é o ambiente nosso, né? Então, só para quem convive, para quem está no cerrado, que sabe das condições que a gente vê, é inevitável esses tipos de situações, esses incêndios, e o que a gente tem que buscar é tentar minimizar o impacto, né, o mais rápido possível. Então, fica mesmo um alerta. Acredito, hoje a gente vê em todas as fazendas, tem pontos de alertas, né, que ficam 24 horas monitorando, acompanhando, né, para que esses incêndios não se alastrem, né, e ocasionalmente aí não impactar hoje na nossa produção, que é grande quando você pega aí um fogo na fazenda. Em relação aí à nossa produção de semente, nossas entregas, né, uma dica que eu dou para o produtor: vamos com calma, vai dar certo, essa semente vai chegar dentro do seu tempo, né, não adianta se apavorar, né, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, e eu acho que o mais importante é ter a calma e se planejar, né? Acompanhar as previsões, ver o que realmente te espera, né? Então, não sair se apavorando, buscando essa semente, né? Sem ter uma programação, sem ter realmente uma condições climáticas, né? E, principalmente, o momento certo. A gente falou isso muito de desafios de tomada de decisão. A tomada de decisão, né, de colocar essa semente no solo, que é a nossa matéria-prima, é uma grande tomada de decisão, é uma grande responsabilidade, né, do momento correto, né? Então, vamos tratar esse hoje, que é a nossa matéria-prima hoje, é o nosso principal insumo. Então, tratar essa matéria-prima hoje com delicadeza, né, e realmente dar condições a ela também, condições que ela deseja para emitir, para germinar, né, e prosperar em uma planta com qualidade. Então, essa é uma tomada de decisão também muito importante, que o produtor tem que ter responsabilidade, né, no momento de soltar esse plantio. Perfeito, cara, muito bom. Recados dados, né? E é importantíssimo, né? O produtor é consciente, sabe, mas nunca é demais a gente reforçar essa informação, como você bem fez. Chegamos aqui nas perguntas derradeiras, Ivan, que são tradicionais aqui no podcast. E agora elas ficam pro fim, justamente você vai entender por quê, tá? A primeira delas, cara, é o seguinte, né? Eu queria saber do Ivan qual a pergunta que você gostaria de responder um dia que ninguém lhe fez ainda, cara. O que você gostaria que te perguntassem, desse a oportunidade para você falar, mas que até agora passou batido? Cara, é difícil, realmente. O que eu poderia controlar hoje no meu sementeiro? Que se eu tivesse uma varinha mágica que eu podia mudar, cara, era o clima. O clima hoje é o maior impactante, né? Tanto para o sementeiro quanto para o produtor. É o que faz a gente se tomada de decisões, se rodear todo em volta dele, né? Seja ele desde o plantio, seja no momento que eu estou produzindo essa semente, e agora o momento que eu estou passando, né? Que nós, os sementeiros, estamos passando, que é essa entrega, né?
E é como já falou, vai chover, não vai chover, vão antecipar essa entrega, não vai. Cara, se a gente pudesse controlar tudo isso, mas não é possível controlar, né? Então, acho que a tomada de decisão é o que fica por cada um. E esse é o desafio dos setores, né, nosso, e é o que faz a gente ter garra, é o que faz a gente aprender todo ano, né? Por isso, quando a gente fala, tem tantos anos de experiência, cara, então, quanto mais anos de experiência, né, mais desafios você passou e mais desafios você aprendeu, quanto, né, e a gente tem que aprender com os nossos erros. Então, realmente, é difícil, né, de falar, mas são desafios que a gente sempre busca aí aprender com eles. Muito bom, muito legal. Boa pergunta e dentro do tema que conversamos aqui. Bacana, bacana. A outra pergunta é mais simples, cara. A gente queria saber alguma curiosidade sobre você. Aquilo que só as pessoas mais próximas sabem ou nem sabem. Vamos lá. Só vai ouvir só vai saber quem está ouvindo o podcast. Uma curiosidade minha. Sobre você, né? Uma curiosidade sobre você. Bom, poucos sabem. Quem está mais próximo de mim sabe, né? Além de ser um engenheiro agrônomo, apaixonado por produção de semente, se eu não fosse engenheiro agrônomo, eu ia ser um chefe de cozinha. Olha lá. Adoro cozinhar, né? Os meus finais de semana, minha esposa adora, né? Porque a cozinha é minha. E a louça? A louça é sua também? Não, lá é assim, quem cozinhou, aí o outro lava. Aí eu deixo toda a bagunça pra ela. Então não é só questão, é questão de expertise também. Não, mas tem mais dicas também, lá não pode deixar, tem que ir cozinhando e lavando. A louça que fica é só o que usou. Mas adoro, é o meu passatempo, é o que me distrai, e eu gosto, não só para mim, mas para os demais, né? Eu gosto de reunir amigos e estar hoje na beira de um fogão, na beira de uma churrasqueira, hoje é o que me distrai, né? E eu gosto de servir, gosto de estar junto aí com amigos, e para mim é muito satisfatório, né? Isso que é o bom, aquilo que você entrega, né, para as pessoas, né, e a pessoa te retribuir, né, com gosto, e principalmente a comida, ela te retribui com o paladar, né? E você percebe, tá? Você percebe que a pessoa gostou ou não, se a pessoa é meio fácil, adorei. Não, você sabe se ela gostou ou não. Muito bom. Você citou a churrasqueira, além do churrasco aí, qual a tua especialidade que você gosta de cozinhar, já que a gente entrou nessa curiosidade? Mas eu sou mais os pratos elaborados, gosto do famoso risoto, né? É o principal, o pessoal me chama, Ivan, faz aquele risoto que só você sabe fazer. Então, adoro, é o prato assim, que eu mais gosto, que eu mais curto, né? E eu gosto de incrementar, eu gosto de estudar pratos novos, né? Então é o que me diverte. Legal, chefe Ivan, muito bacana, cara, muito legal. E eu concordo com você, né, cara? É um jeito de distrair. Para muita gente já ouvi dizer que é uma terapia, então realmente é muito bacana, né? Cozinhar e especialmente, como você disse, para servir as pessoas que estão próximas a você, né? Sejam familiares, sejam amigos, isso é muito bacana, né? Distrai, faz bem para a alma, faz bem para o coração, né? E realmente faz bem pro estômago também de quem vai estar ali, né? Realmente enche a barriga. E uma comida feita com carinho certamente sempre faz muito bem, né? Ô Ivan, vamos lá, cara. As pessoas que quiserem encontrá-lo, conhecê-lo, conversar com você, qual que é o caminho? Você tá nas redes sociais, não tá? O que o pessoal aí pode procurar para fazer o primeiro contato contigo? Ou saber um pouco mais da tua história aí? Bom, tô no Instagram, na minha rede particular, né? Tem até meus contatos lá, eu sou um livro aberto, vamos dizer assim, ivan.riedo, né? Estou no Instagram, e nas minhas redes aí profissional, estou no LinkedIn, Ivan Riedo, né? Então, também lá a gente trabalha um pouquinho, posta um pouco do dia a dia, da produção de sementes, né? E aí estamos aí, né? O que precisar, também dentro a gente tem um comitê ali dentro da Prosmate. Hoje eu sou coordenador hoje dos responsáveis técnicos da Prosmate, mas a gente reúne aí todo mês, discutir. Então, também, a partir... Quem fez contato com a Prosmate consegue chegar até o Ivan, que todo mundo nos conhece lá dentro. Maravilha. Cara, quero te agradecer imensamente aqui, né, pela disponibilidade de tempo. Você tá na correria aí, tá no meio de um congresso, reservou esse horário pra gente. Muitíssimo obrigado, cara. E pela contribuição aqui também com as informações e pela simpatia, né, cara? Acho que quando a gente conversa de uma maneira tão amistosa, tão tranquila, né, com um sorriso no rosto e trazendo informação, cara, isso sem dúvida, é insumo, né, a informação, o conhecimento é insumo para que a gente possa ajudar, né, nesse desenvolvimento do setor que é tão maravilhoso quanto a água. Obrigado de coração pela participação aqui, viu? Eu que agradeço, eu fiquei extremamente elogiado quando o Oribel veio com um convite para fazer, assim, tem certeza, Oribel, que é o Ivan?
Isso para mim é uma honra, né, estar conversando com você, né, que é uma referência hoje no nosso mercado, né, hoje curto muito, hoje, né, o pessoal comenta até quando eu sair do congresso, amanhã eu vou chegar mais tarde, que eu tenho um podcast com o patrão. Sério? Porra, então, cara, isso é muito interessante, isso é muito bom, tá? Parabéns também pelo seu trabalho. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.